Oi, gente, tudo bem? A gente está aqui para conversar um pouco sobre esse tema, né? Empreendedorismo, né, no Brasil, mais especificamente, os desafios para o empreendedorismo no Brasil. Bom, eu teria algumas possibilidades de formato, né, para fazer essa discussão breve com vocês. Pensei, posso fazer no quadro, como vocês já devem ter acompanhado alguns vídeos, posso fazer slide, mas fiquei aqui pensando, poxa, estamos, né, bem próximos aí ao Enem, e, de repente, se a gente pudesse fazer num esquema em que eu estivesse, né, com o Word, às vezes eu faço isso, eu experimento isso em algumas aulas de turmas, mas também nas aulas individuais, enfim, funciona como se a gente estivesse ali com o texto, né, com a prova, e a gente tivesse a chance de ir sublinhando e pensando juntos e juntas sobre esta temática. Então, nós vamos caminhar por esse percurso, né? Já estou compartilhando com vocês o tema, vou abrir aqui para mim, para eu poder ir, né, sublinhando. Primeira coisa que a gente faz sempre, vocês já devem saber, se não fica aí a dica, procurem a frase tema. Às vezes o Enem coloca os textos de apoio primeiro e depois a frase tema, às vezes ele coloca a frase tema primeiro, mas a gente sempre, a ideia é que a gente já vá para a leitura do texto de apoio tendo lido a frase tema. Se você acompanha o canal aqui no YouTube, se você acompanha a gente também no Instagram, você já deve ter ouvido a gente falar, né, sobre o fato de não vai existir temas no Enem que você não saiba o que falar, porque o texto de apoio te ajuda. Então, se você olhar a frase tema e falar, putz, não sei o que fazer, respira e vai para o texto de apoio, porque ele vai ser esse apoio, né? Ou também, uma outra dica é, caramba, não discuti isso, não vi isso sendo discutido em quase nenhum lugar, então você também já sabe que a temática que está sendo ali proposta está voltada para algum assunto que tem uma invisibilidade social, então você pode trabalhar com isso a seu favor. Bom, vou colocar aqui, vou aumentar essa letra, vou colocar de vermelho o problema, como eu faço no quadro, né? Minha lógica de cores no quadro. Os desafios para o empreendedorismo no Brasil. A gente tem já a expressão desafio que nos indica esse problema, então o problema já está explícito, né? Existem desafios para o empreendedorismo. Está lá no seu rascunho, você está fazendo um planejamento textual. Sempre destaco para vocês, né, a importância de a gente pensar nisso aqui, ó, no Brasil. Por que é importante? Sugiro que você faça a seguinte pergunta, né? Quais são as características do país, dos pais não, né? Do país, Juliana. Do país, quando olhamos, olhamos para esse tema. Aí você vai abrir a sua bagagem de conhecimento, né? E você vai ver, você acompanhou as nossas últimas postagens lá no Instagram, né? E lá no Instagram, a professora Bárbara fez um videozinho em que ela comenta sobre o apagão das redes sociais, né? E qual foi o impacto desse apagão. Ela vai trazer essa reflexão, esse apagão, o impacto desse apagão nessa dinâmica de empreendedorismo que a gente vive hoje. Esse é um ponto. Depois, nós fizemos um carrossel, né, em que colocávamos alguns dados importantes. Nós temos hoje no Brasil quase 15 milhões da população vivendo em situação de desemprego. Esse é um ponto bastante importante. A gente está falando de um país que coleciona desigualdades sociais, desigualdades raciais, desigualdades de gênero, desigualdades regionais, que já foi até tema do Enem. Então, a gente tem o Brasil é um grande colecionador de desigualdades. Enfim, a gente também está falando de um país que tem problemas na sua escolarização, na sua qualificação. Então, como é que a gente pode pensar esses desafios do empreendedorismo quando a gente olha esse país? Se você está ali na esperteza, né, na sua inteligência, na sua sagacidade, lembrei da Jojo Todinho agora, você vai fazendo a listinha, sabe? Puxa a setinha e vai botando essas características do país e você vai voltar certamente a muitos elementos históricos. A professora Bárbara e eu temos falado muito sobre isso nas aulas. Como é que a história ela pode ser exatamente não só o seu repertório sociocultural, mas o cerne do seu projeto argumentativo. E aí a história colonial do país vai explicar
todos os problemas, né? Todos os problemas, né? Inclusive, se a gente for pensar que para você empreender, você precisa ter acesso a tecnologias. E não ter acesso a tecnologias ou ter acesso desigual a tecnologias no país, tanto dentro do país quanto comparando o Brasil com outros lugares do mundo, tem a ver com essa, né, essa lógica colonial que a gente viveu, né? Na verdade, que a gente ainda vive essa colonialidade, mas tem a ver com esse período enorme de colonização, né? E de escravidão, sobretudo. Então, dá sempre para a gente fazer essas relações, né? São possíveis relações que a gente pode trazer na nossa redação, tá? Enfim, eu ia comentar alguma coisa, lembrei o que eu ia comentar, eu falei de escolarização, acho que esse ponto também é muito relevante. Quando a gente pensa no nosso processo de escolarização, isso vai tocar também a questão do empreendedorismo, já já a gente vai ler o texto de apoio, a gente pode pensar o seguinte, a gente não está só falando sobre acesso à escolarização, mas a que tipo de educação a população brasileira está tendo acesso. E aí eu estou falando da rede pública e privada, pensando no projeto educacional do país. Na década de 60, a gente teve resoluções que colocavam a nossa educação dentro de um projeto de uma chamada pedagogia tecnicista para formar mão de obra para o mercado. Mas que mercado? Aquele mercado que estava crescendo na época com a vinda das multinacionais e tudo mais. Se você você tá numa rede privada, ótima e tal. Mas aí você está se preparando para o vestibular. Se você para e fala assim, não quero fazer vestibular, quero só concluir o ensino médio e vou trabalhar. Você vai trabalhar em quê? Ah, mas é porque eu tenho o certificado de Cambridge e eu fiz o curso. Tá, você fez alguma coisa à parte. Agora, se você olhar para a escola, seja ela pública ou privada, essa escola não te formou para um mercado de trabalho que tem uma remuneração um pouquinho mais alta, porque vai exigir de você uma qualificação um pouco mais alta. A escola pública e privada, se a gente pensar a formação básica dela, você fecha esse ciclo da sua vida. Se for olhar no mercado de trabalho, você está preparado para um mercado de trabalho de baixa qualificação, de baixa remuneração. Isso é um ponto. Para as populações de classes mais altas, há a possibilidade de pensar em diversas oportunidades no campo universitário, que é onde você se especializa um pouco mais. As populações de classe mais baixas ficam aí com mais dificuldade nesse processo seletivo, né? Não que elas não cheguem, e elas estão chegando, e estão chegando mesmo, os índices apontam isso, e a gente tem, óbvio, nos últimos 20 anos, políticas educacionais para ensino superior que têm possibilitado que classes mais baixas cheguem à universidade, porque a gente, inclusive, entende que no país o acesso à universidade, o acesso ao ensino superior é uma maneira de a gente se qualificar um pouco mais e a gente fazer uma mudança de classe social, né? Acho que esse é o ponto. Enfim, o que tudo isso tem a ver com empreendedorismo? Para você empreender, você tem que ter acesso ao conhecimento, você tem que ter formação, né? E aí, quando a gente olha essa realidade brasileira, a gente vai entender, e a gente vê isso pelos dados, e aí outro dado que a gente postou lá no nosso Instagram é o dado que vai contar para a gente, né, que entre 2019 e 2020, a gente teve um aumento de 8,4% de registros no MEI, no microempreendedor individual. Enfim, né? Vamos lá, a gente vai. Primeiro texto. Os desafios do empreendedorismo no Brasil, já ajudando a gente, né? Ali do Terra. Uma em cada 4 empresas fecham as portas antes de completar 2 anos. A gente tem um desafio aqui. As empresas acabam fechando, né? Eu vou aumentar um pouco para você, não sei se, né? Acho que vai estar um pouco melhor. Deixa eu olhar. Aumentou. Uma em cada 4 empresas fecha as portas antes de completar 2 anos. Aí você começa a pensar, por que será que elas fecham a porta? Bom, o que acontece? Você começa a se questionar. O especialista aponta alguns caminhos para fugir das estatísticas. É nato do brasileiro ser criativo e empreendedor, ainda que muitas vezes a decisão de montar um negócio próprio seja por necessidade e não por vislumbrar um produto ou serviço novo. Na maioria das vezes, empreende-se por conta da necessidade gerada em função do desemprego. Pensamos aqui, então, temos uma causa 1 para esses desafios? Temos uma causa 1, né?
a gente olha a realidade dos empreendedores, deixa eu buscar esse azul aqui que eu prefiro ele. A realidade dos empreendedores no Brasil, ela está bastante relacionada, né, a uma, eu posso botar assim, né, a uma falta de planejamento. Não posso dizer falta, né? Muitas vezes os empreendedores não conseguiram se planejar antecipadamente para pensar os seus negócios, já que empreender veio por conta da necessidade. Aqui eu acho que é um ponto importante para a gente parar de romantizar a ideia do empreendedorismo, que todo mundo pode empreender e que é isso, e que a gente vai crescer muito economicamente. Não é assim a realidade. A gente está vendo que as pessoas acabam indo empreender porque houve uma necessidade, houve uma emergência, e elas não conseguiram se organizar, o que pode levar à consequência que a gente tem ali, né? A gente pode pensar na consequência que está ali já o empreendimento não conseguir vingar, né? Não dá, não, ele acaba não dando certo. Há essa possibilidade. Essa possibilidade nos é apresentada por meio desses dados. A cada 4 empresas acabam fechando. E se não tomar cuidado e praticar a receita básica, o sonho de ter o próprio negócio pode acabar se tornando um pesadelo para o micro e pequeno empreendedor. De acordo com um estudo do Sebrae, só no estado de São Paulo, aproximadamente uma a cada 4 empresas registradas no CNPJ fecha antes de completar 2 anos. Por setores, a maior taxa de sobrevivência é da indústria, seguida da construção, do comércio e de serviços, tá? Você sublinharia tudo isso, Juliana? Sublinharia, sou a pessoa que vai sublinhando para pensar o que esses dados nos apontam, né? Acho que a gente pode pensar assim, quando eu olho o sonho de empreender pode virar um pesadelo. Aqui eu fico pensando que a romantização do empreendimento acaba levando muitas pessoas a crerem na ideia de que todos teriam as mesmas oportunidades. Basta esforço, né? É a lógica da meritocracia. Eu até esqueci de comentar essa ideia de é nato do brasileiro ser criativo e empreendedor. Gente, tá, calma aí. É nato. A gente tem esse jogo de cintura, mas a gente precisa ter noções de administração, a gente precisa ter noções de marketing, né? A gente precisa ter um conhecimento. Eu falo até mesmo pela gente no Sobre Humanas, né? Fica ali, bate cabeça e lê dali, lê de um lado, lê de outro, e eu ainda fiz comunicação, né? Mas já estou um tempo afastada da área, enfim. Então, não é uma coisa fácil, sobretudo porque a gente está falando, né, de uma disputa em determinados setores econômicos, uma disputa com grandes empresas. Então, não dá para a gente romantizar a situação, né? No topo da lista, as principais causas de mortalidade das empresas são a falta de planejamento prévio, a fraca gestão empresarial, segundo apontam informações do Sebrae. Além da frustração e da tristeza, ainda a perda financeira. 54% perde tudo ou parte do dinheiro investido. Os números mostram que sequer um planejamento básico é feito. Logo, colocar qualquer negócio para funcionar existe amplo estudo em diversas áreas que dão início ao plano. Finanças, vendas, marketing digital, que eu acabei de falar, né? Tá, você vai lendo aí o resto, você pode pausar o vídeo, né? Aqui, a gente, então, está falando o seguinte, né? O que a gente tem aqui? Vocês lembram da Betina? Tinha um meme assim da Betina, né? O pai que deu dinheiro e investiu e tal. Quando a gente olha essa realidade de necessidade para um empreendimento, o que a gente pode se perguntar? Quantas pessoas no Brasil têm acesso a esse tipo de conhecimento, a esse tipo de estrutura para empreender? Sobretudo se a gente está falando que uma parte dos empreendedores acaba entrando na lógica do empreendedorismo porque se perdeu o emprego, né? Então, como é que a pessoa, numa dinâmica de perda de emprego, né, como é que ela vai se organizar desse modo, né? Aqui eu acho que a gente pode pensar que as necessidades para uma boa organização de um empreendimento requer, né,
um suporte financeiro antes, o que afunila as possibilidades para as classes mais baixas, né? De novo, eu vou apontar a lógica da meritocracia. Quando a gente bate nessa realidade, assim, eu me lembro de um Lady Night com o Luciano Huck, e aí ele falava que ele abriu um bar e tal. É tipo assim, abri um bar, acordei e vou abrir um bar. Você tem umas lacunas nessa narrativa que vai difundindo no discurso de que é isso, assim, qualquer pessoa pode abrir um bar e virar um Luciano Huck, não pode. O que se apaga nessa condição é de onde veio esse dinheiro para o bar ser aberto? Como é que ele teve suporte para alavancar o bar? Né? Qual a rede de contatos que ele tem? Qual a informação que ele tem de suporte, de informação e a informação que ele teve? Né? São coisas importantes que não são discutidas, né? Aqui eu errei alguma coisa. Tá, requer. Não são discutidas na sociedade de maneira geral, que faz uma galera acreditar que, né, dá para você encarar e que você vai, assim, né, alavancar. Assim, nesse momento agora do país, a gente tem visto muitas matérias sobre crise na pandemia e tudo mais, e como as pessoas aproveitaram a crise e transformaram a crise numa oportunidade. Eu acho que chega a ser violento, né? Porque a gente vai, então, quando a gente olha metade da população brasileira vivendo insegurança alimentar, esse tipo de notícia fala assim, tá vendo? Você também pode, é só querer. Isso aqui, gente, não é assim, né? Enfim, então acho que é claro que a necessidade vai fazer com que muitas pessoas tenham que empreender, e aí a gente pode pensar em propostas de intervenção para essa temática, né? Que a gente tenha ampliado os cursos para empreendedorismo, cursos gratuitos. Por exemplo, eu estava vendo ontem na Secretaria Municipal da Mulher do Rio, eles vão abrir agora um curso de empreendedorismo para mulheres trans. É isso, é um curso gratuito de empreendedorismo para mulheres trans. Extremamente relevante, porque a gente está falando de uma população que tem, inclusive, uma média de expectativa de só 35 anos, né? E que não é inserida na sociedade. Mas há pouco tempo, inclusive, eles abriram para todas as mulheres um curso de transista, vários cursos de profissionalização para essas pessoas. Mesmo que elas decidam também ser empreendedoras, a gente precisa dar esse suporte. Então, você tem um suporte aí, uma política pública, né, de um município, que você pode sugerir que seja estendida para outros municípios, né? Ou cursos, Sebrae, parceria do Sebrae com o município, videoaulas, enfim, que possam expandir esse conhecimento para as pessoas, né? Mas tem já muito videoaula, mas tem pessoas que não conseguem ter acesso à internet, uma internet que possibilite assistir uma videoaula, né? A gente tem 81% da população hoje acessando a internet, mas majoritariamente por celular. Então, a gente está falando de pacote de dados que vai implicar aí uma questão, né, em relação à videoaula. Então, a gente precisa democratizar essa informação, compreendendo, sobretudo, o momento atual em que as pessoas vivem. Facilitação de crédito também. Nesse período da pandemia, os bancos não facilitaram a vida dos micros e pequenos empresários, gente. Nem o governo teve projetos consolidados sólidos para essas pessoas. Né? Então, a gente precisa pensar em políticas que essa realidade que a gente está tendo, então vamos pensar em políticas para dar conta dessa realidade. O perfil do empreendedor brasileiro entende as principais características. Quais são as principais características que compõem o perfil do empreendedor? De acordo com o relatório de 2017, a taxa total de empreendedores é de 36,4%. Isso significa que a cada 100 brasileiros, 36 deles estão conduzindo seu próprio negócio. Que maravilha, né? Estamos aí alavancando a economia, seja ele inicial ou consolidado. Dentro desse contexto, existem alguns parâmetros. Aí vamos lá analisar. Levando em conta a população do país, o perfil do empreendedor é formado por 37%, 9% de homens e formado 37,9% de homens e 35% de mulheres. Pode-se perceber que existe uma ligeira diferença entre gêneros. No entanto, quando o assunto são empreendimentos iniciais, as mulheres saem um pouco na frente. Então, já ia marcando a questão de gênero, né, para ir pensando nessa relação. Os jovens se destacam sendo os mais ativos na geração dos negócios, representando 42% da população.
Refletiria daí, é o que a gente já discutiu lá em cima, mas acho que esses dados nos ajudam a reflexões, né? Mulheres saem um pouco na frente porque elas iniciam isso, jovens se destacam. A gente, eu não consigo pensar que tem a ver com criatividade, com proatividade. Eu tendo a pensar que tem a ver com dificuldade de se estabelecer no mercado formal de trabalho. E aí, uma vez que essas pessoas vão ter uma dificuldade de entrada no mercado, elas acabam decidindo partir para alguma coisa que possa servir de renda para elas, né? Para se sustentarem. Aí a gente tem a idade, né? Somos 15 milhões de brasileiros, empreendedores, segmentos. Vai, aponta lá para vocês, deem uma lida depois com calma. Ademais, são grupos com resultados expressivos em relação aos negócios já estabelecidos. A faixa de 55 a 64 anos tem um bom número de empresários, mas são os que menos se arriscam a abrir empreendimentos, né? Então, você tem ali um perfil mais conservador, porque também já está mais consolidado no mercado. Nível de escolaridade, gente, esse é o ponto também que eu queria que a gente pensasse. O nível de escolaridade do empreendedor é que os grupos mais ativos são compostos por pessoas com ensino fundamental incompleto e completo. E a gente vai ver que as pessoas que têm o ensino superior completo são as que menos empreendem, né? Não muito diante dos que concluíram o ensino médio. Acho que esses dados, eles corroboram a ideia de que, né, a gente pode pensar assim, por que tem desafios, né? Vou colocar aqui. Claro, algumas ideias vão se repetir ao seu planejamento textual. O empreendimento no Brasil parece substancialmente estar relacionado à falta de opção, e não à opção pelo empreendimento, né? Ele não está relacionado à opção pelo empreendimento. É tipo, se eu pudesse, eu não estaria empreendendo, não. Se eu pudesse, eu estaria empregada, é tipo isso, né? Com carteira assinada, com 13º, com férias, que são garantias trabalhistas que o empreendimento vai te impossibilitar. Aqui eu posso pensar, né? Até vou anotar esses repertórios para a gente pensar. Crise econômica e desemprego, acho que esse é um ponto. Então, as pessoas, inclusive de baixa escolaridade, é o lado mais fraco da corda, muitas vezes, né? Acabam tendo mais dificuldade de realocação ou de colocação no mercado de trabalho. Penso também que a precarização das leis trabalhistas e a uberização do trabalho. Uberização do trabalho, já ouviu falar, né? Esse termo é um termo que tem sido bastante utilizado para se referir a profissionais que não têm vínculo empregatício com plataforma e oferecem seu serviço pelas plataformas, né? Enfim, a renda também é um ponto, 56%, 53% tem renda de mais de 6 salários mínimos, né? Ai, nossa, 6 salários mínimos. Se você for ao sugestão, vou botar aqui, sugestão, Diese, e aí você vê lá, salário mínimo e cesta básica. Você vai ver que a gente tem um salário mínimo no Brasil, dado recente, né? O salário mínimo é R$ 1.000, né? R$ 1.100. Está lá no site do Diese, e a cesta básica. O que a gente deveria ganhar para conseguir sobreviver? 5.800 alguma coisa. Então, também está ali, né? Essa renda que o empreendedorismo garante para uma parte significativa dos trabalhadores não é a renda que vai te deixar rico, tá? É a renda que tu vai pagar sufocadas contas, inclusive, por conta da condição do país. O texto 3 vai dizer para a gente, né? Eu acho que isso pode ser também uma causa para o desafio, né? Vou botar aqui, pensei agora, não tinha pensado antes, não. Mas vou botar aqui, causa 5. Com essa renda média e o custo de vida do país, né? O que eu pensei agora aqui? É um desafio
para o empreendedor usar seus rendimentos para a melhoria do seu trabalho, né? Assim, eu ganho ali o suficiente para pagar tudo e sobreviver. Eu não consigo, de maneira geral, né? Não consigo ali melhorar a oferta do meu serviço, eu não consigo me equipar tecnologicamente do jeito que eu gostaria para estar com um nível de competitividade. Esse é o ponto também. A gente está falando de empreendedores, majoritariamente no Brasil, que não tem muita competitividade em função da estrutura. E aí, como eu falei, assim, a gente, em determinados segmentos, está disputando com grandes empresas, né? Assim, é um grande desafio. E aí, como é que a gente pode pensar, né, nesses desafios para a nossa realidade? Analistas empresários de diferentes áreas dão sua opinião sobre uma realidade cada vez mais presente no Brasil, o empreendedorismo negro. A maior parte dos empreendedores brasileiros são afrodescendentes. Acho importantíssima a questão da autonomia. Sou super a favor, no sentido, não tem que ser a favor e contra também, não, mas não é isso. Assim, eu concordo muito, acho que é extremamente relevante, nem relevante a palavra, acho que é um passo enorme a gente pensar na autonomia dessas pessoas, uma vez que a nossa estrutura de sociedade é uma estrutura racista. Mas o que eu queria destacar é que, exatamente por ser uma estrutura racista, é que eu acho que a gente tem esses dados. A população afrodiaspórica acaba tendo mais dificuldade para entrar nesse mercado formal, e aí é o que a gente já discutiu aqui. Ela acaba buscando aí maneiras de sobrevivência, inclusive nesse campo do empreendimento. Há alguns grupos, né, que vão falar sobre o fortalecimento dessas pessoas, desses produtores, desses microempreendedores, né? A gente pensar aí no fortalecimento do povo negro nesse projeto desse Estado capitalista, que em sua estrutura é um Estado racista. Né? Enfim, acho que essa é uma questão. É o que afirma o Estudo de Serviço Brasileiro de Apoio de Pequenas Empresas, publicado em 2015 com base na pesquisa na PNAD, né? Agora, 50% dos donos de negócio são pretos ou pardos, 49% brancos e 1% pertence a outros grupos populacionais. De acordo com o relatório, entre 2003 e 2013, houve um crescimento de 10% no contingente dos donos de negócios no país, passando de 21,4% para 23,5 milhões. Uma divisão do ponto de vista étnico-racial mostra que o número de pardos e pretos cresceu, passando de 9,5 a 11 milhões. A categoria outros apresentou crescimento, passando de 200 milhões para 253 mil. Desculpa, 200 mil para 253 mil, enquanto o número de brancos caiu. Para Maria Ângela, analista de políticas públicas do SEBRAE, o aumento da classe média no Brasil e a maior distribuição de renda são alguns aspectos explicativos da situação, mas não são os únicos. Outro fator importante foi o incentivo à formalização do microempreendedor, além do orgulho de se declarar negro que vem crescendo no país. Tem alguns aspectos aí desses dados, né? A gente tem tendo mais autodeclaração, né, em relação à raça no IBGE, enfim. O que eu acho que dá para a gente pensar aqui, né? A gente tem esse período de melhora, de ascensão de movimentação de classes sociais, enfim, e algumas pessoas abriram seus negócios. Como é que a gente lida agora, neste tempo de escassez, né? Quais são os desafios para esse microempreendedor que abriu lá atrás, que eu acho que certamente está um pouco mais consolidado do que aqueles que abriram no susto agora no período da pandemia. A lei complementar, né, número 128, criou condições para que o trabalhador rotulado como informal possa se regularizar diante do mercado. A partir de uma taxa mensal de aproximadamente R$ 40, esse trabalhador consegue contribuir com a Previdência Social e se cadastrar. Aqui é a realidade do MEI. E aí eu acho que é interessante, porque quando a gente... É isso. Qual é a visão que a gente tem de empreendedor quando vem à nossa cabeça? É essa visão aqui dessa tirinha. Só que, na prática, esse número de empreendedores que aumenta no Brasil tem a ver com você sair de uma situação informal. É muito importante, né? A gente pagava antes, assim, se para quem não teve, eu trabalhei um tempo com carteira assinada, depois um tempo sem carteira assinada, eu pagava lá autonomia na Previdência Social, era um valor, acho que era R$ 90. Com o MEI, você paga menos e você também consegue algumas garantias, né? A própria aposentadoria
está aí incluída a possibilidade de, dependendo da sua renda, de fazer o IR, né, de declarar o IR, se você quiser declarar no sentido de você não é uma pessoa que quer sonegar imposto, enfim. Mas a questão, eu acho, que tem aqui, que é um desafio talvez subjetivo, não sei, ou que para nos discursos sobre empreendedorismo. Empreender vem para a gente, na nossa cabeça, aquela pessoa que está em uma ótima condição, com carrão e tudo mais. Quando a gente olha para a realidade do empreendedor brasileiro é essa realidade aqui. Era alguém que era um camelô, era alguém que fazia uma roupinha e vendia, né? Tal, né? Enfim, pessoas que são diaristas e que ali fizeram seu meio para poder ter a sua garantia de aposentadoria. Né? Então, como é que a gente pensa nessa lógica de desigualdade, como eu falei ainda há pouco, nessa condição de empreendedorismo? Apesar da regularização do meio e do aumento do número de donos de negócios afrodescendentes, a diferença entre empreendedorismo negro e branco são gritantes. Para Maurício Pestana, secretário municipal de promoção de igualdade racial, durante a gestão do prefeito Haddad, quando tratamos dos empresários negros, estamos falando de cabeleireiros, de pessoas que montam uma pequena oficina de costura ou distribuidores de produtos para cabelo e que muitas vezes precisam se virar sozinhos. Já o empreendedor branco, em geral, por ter uma questão econômica e social mais elevada, já começa o seu negócio em condição favorável, mais favorável, e em pouco tempo poderá crescer, contratar funcionários e investir mais. Essa é a grande diferença. Destaco aqui, né? E aí eu acho que a gente pode elencar isso como causa. Falei que é uma causa, é um repertório sociocultural, mas é também uma causa. A gente pensar que o desafio também está na questão racial do país, que trouxe abismos de desigualdades na nossa sociedade. É tipo também para a gente pensar, né? Fortaleza isso aí, então, o microempreendedor, né, o produtor individual, né, principalmente nessas condições raciais em que a sociedade, até hoje, atualizando essa lógica colonial, os coloca. Para fechar, você não dorme melhor sabendo que é o seu patrão? Eu não durmo. Então, a consequência também desse empreendedorismo, essa ideia de eu sou o meu próprio patrão, mas a gente fica aí como consequência, você pode anotar, as consequências têm a ver com a não garantia de direitos, o dia em que você está passando mal, você vai faltar, você está com atestado, você foi ao médico, né? E aí, como é que é? Você não vai ter renda naquele dia, isso vai ter um impacto no final do mês, né? Eu acho que é um ponto, até eu costumo falar sobre isso no tema Enem, sobre saúde do homem. A gente vai entender, a gente pode entender também que essa dificuldade do homem de cuidar da sua saúde também está relacionada à precarização do trabalho. Porque seja no hospital público, seja no hospital privado, você vai parar, está doente. Você vai marcar uma consulta. O médico ou a médica vão demorar. Você vai se consultar, aí depois você vai ter que fazer exame, depois você tem que voltar para fazer exame. Quando você é empreendedor, quando você é microempreendedor sobretudo, você está falando de pelo menos 2, 3 dias sem trabalho, mesmo que sejam momentos diferentes do mês. E se você é uma pessoa de classe mais baixa, isso vai ter um impacto na sua renda ao final do mês. Então, o que a gente tem é uma massa de pessoas, uma massa populacional sem cuidar da sua própria saúde, também por conta da lógica de precarização. A gente precisa entender que política de saúde tem a ver com política de trabalho, tem a ver com política urbana, tem a ver com política de segurança, tem a ver com política educacional. As políticas não são desatreladas. Para que a gente tenha uma população saudável, fisicamente e mentalmente, a gente precisa ter uma população que tenha comida no prato, que tenha trabalho, que tenha garantias, que tenha estabilidade, né? Então, as consequências desses desafios para o microempreendedor, para o empreendedorismo no Brasil, elas aparecem também na saúde física e na saúde mental dessas pessoas que estão trabalhando sob esses regimes. É isso. Trouxe uma baita problematização, com muitas críticas a essa lógica do empreendedorismo, mas é uma realidade que a gente tem no Brasil. A gente precisa pensar em propostas de intervenção. Falei sobre algumas delas. Acho que a gente tem que ter uma política econômica que vá olhar mais para essa população, né, com mais facilitação de crédito por parte dos bancos, enfim. E cursos, né? A gente viu que os desafios têm muito a ver
com falta de planejamento, com falta de conhecimento. A gente está precisando de mais formação para lidar com essa realidade. Espero ter contribuído um pouco com essa discussão. Até a próxima, né? Até o próximo vídeo. E é isso. Fica com a gente. Se gostou do vídeo, comenta, curte, compartilha, fala lá. Tem umas meninas empreendedoras lá do Sobre Humanos que estão falando de Enem, está falando de UERJ. Vamos que vamos.